O tempo é um recurso escasso e eu tô trabalhando agora em outro projeto, portanto eu tenho que ser eficiente ao manejar o meu tempo. O renascer dos estrategistas acaba quando outubro acabar, então até lá eu tenho que formular um novo produto, outra coisa, tá? Então eu pensei, como que eu faço para ser produtivo no YouTube e ainda desenvolver esse outro projeto? E aí me veio uma ideia. Por que eu não junto todas as notícias interessantes do dia e vou comentando uma a uma? Depois eu pego esse vídeo de resumão de notícias em geral e transformo cada notícia em um vídeo só. É uma dinâmica um pouquinho diferente daquele programa do professor Olavo, porque ele semanalmente juntava as notícias mais interessantes da semana e comentava em cima. Eu reduzi o tempo, né? Vão ser as notícias mais interessantes do dia e ainda vai atender a um modelo business, porque eu vou ainda recortar cada uma das notícias e vou postar separadamente para atrair mais seguidores. Não adianta, pessoal, eu sou um empresário e um intelectual, e o meu cérebro de empresário preza pela eficiência máxima. Conseguir o máximo com o menor esforço possível. E como houve uma grande aceitação por parte da maioria das pessoas, ontem, quando eu fiz a promoção do Renascer dos Estrategistas, que acaba ao final desse mês, então eu decidi manter a promoção ativa até hoje, talvez amanhã. Clica no primeiro link da descrição para comprar o Renascer dos Estrategistas por R$ 47. É o menor preço da história de longe. A UOL anunciou aos quatro ventos: Justiça condena escola cristã de Pablo Marçal por concorrência desleal. Muito obrigado, antes de tudo, a UOL por divulgar a escola cristã do Pablo Marçal. Isso é maravilhoso, isso é para as pessoas verem que tem gente que não tá dormindo, que tá desenvolvendo escolas, que tá fazendo os bons valores retornarem e para as crianças aprender realmente aquelas coisas que são importantes. Agora vejamos aqui, ó. A Justiça de São Paulo condenou a PW Education, uma empresa de Pablo Marçal, por concorrência desleal. A empresa da qual Marçal é sócio desde 2021 é proprietária da escola Kingdom, um colégio cristão bilingue de Goiânia, que afirma ter ensino estruturado na palavra de Deus. Isso aqui é lindo, isso aqui é simplesmente lindo. A gente não pode esquecer que a Bíblia, ela é a base da civilização ocidental. Todos vocês que estão aqui hoje, sejam ateus, sejam pessoas que odeiam Cristo, ou tipo não são simpatizantes ou não estão nem aí. Uh, Independente disso, saibam que a sociedade que vocês vivem é uma sociedade montada nas bases dos valores cristãos. A Bíblia fundou o Ocidente, bem dizer, entendeu? O nome Kingdom, no entanto, conforme a decisão judicial, pertence a outra empresa, o grupo KKS, dono da Kingdom School, que possui duas unidades em Brasília e tem registro de marca no INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Pessoal, se vocês querem proteger uma proteção da propriedade intelectual de vocês, vocês têm que sempre registrar as coisas no INPE. Até porque, se vocês não registrarem e alguém registrar, essa pessoa pode processar vocês, tá? Houve um uso abusivo de marca, afirma a juíza Larissa Gaspar Tunala na sentença em que proibiu a empresa de Marçal de usar o nome Kingdom em sua escola. Comete crime de concorrência desleal quem usa a expressão ou sinal de propaganda alheios ou os imita de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos, declarou na decisão. O mais interessante é que provavelmente a escola Kingdom do Pablo Marçal deve deixar essa outra escola Kingdom na sombra. Acho que todo mundo conhece a escola do Pablo Marçal, por ser do Pablo Marçal, e essa outra escola aí, Kingdom, a gente não sabe nem o que é, o que faz. Uma curiosidade interessante é a seguinte: Kingdom significa reino, a escola do reino. Qual reino, pessoal?
reino de Deus. Eu acho assim, tu pode odiar o Marçal, tu pode achar que ele é X, Y e Z, mas é inegável que uma educação cristã ainda é a melhor aposta da sociedade humana. Mas ele cobra por isso. Sim, mas ele cobra de pessoas que podem pagar. Ele não tá cobrando de ti, ele não tá te cobrando impostos. Quer xingar alguém? Xinga o Estado, que tá te cobrando impostos pra fazer essas escolas péssimas que tem aí. O Pablo Marçal, ele não tá cobrando de ti, tá cobrando de quem pode pagar pra ele. Enfim, Escola Kingdom, Escola do Reino. Qual reino? Reino de Deus. Eu acho maravilhosa essa iniciativa, independente das críticas que eu tenha ou não ao Marçal, que vocês tenham ou não, cada joelho deve se dobrar e admitir que escolas cristãs são uma ótima iniciativa e ponto final. Não há discussões quanto a isso. Na Gazeta do Povo saiu o seguinte: TJ-SP nega habeas corpus a ativista perseguido por Carla Zambelli. Olha só, pessoal, ativista perseguido por Carla Zambelli. Como assim? Todo mundo assistiu aquele vídeo. Tinham pessoas intimidando uma mulher. Ela reagiu talvez por medo. Imagina, tem pessoas te insultando no meio da rua. Eram caras muito altos perto da Carla Zambelli. Eu vi esse vídeo, entendeu? Se tivesse na rua e tivesse várias pessoas assim, altas, meio que me insultando, acho que eu não ia ficar intimidado, mesmo eu sendo basicamente o Mike Tyson do boxe, só que um pouquinho menor e um pouquinho mais forte que o Mike Tyson. Vocês acham que eu não me intimidaria? Cara, isso é um raciocínio humano. Nós, seres humanos, detestamos vaias. Nós, seres humanos, detestamos que outros seres humanos nos zombem. Sabe por quê? Porque tá dentro do nosso instinto de primata que a população, quando nos zomba, significa que a gente vai ser abandonado na floresta. Isso é algo de primata. Ela reagiu por, tipo, deve ter ficado em pânico, tá ligado? E aí os caras, ativista perseguido por Carla Zambelli. Que tipo de ativista é isso, pessoal? Pelo amor de Deus, e intimidar uma mulher? Tá doido? O Tribunal de Justiça de São Paulo negou um pedido de habeas corpus feito pelo ativista Luan Araújo, condenado por difamação contra a deputada federal Carla Zambelli. Ele foi perseguido pela parlamentar com uma arma em punho na véspera do segundo turno da eleição presidencial de outubro de 2022. Após o ocorrido, Araújo publicou um artigo em um jornal online criticando a deputada e foi acionado pela justiça por ela. O ativista acabou sentenciado a 8 meses de detenção, mas a pena foi convertida em prestação de serviços à comunidade sem possibilidade de novos recursos. Aqui também eu já acho que é vacilo da justiça. Esses caras não fizeram nada demais, embora que eu veja o seguinte, é problemático sim ir lá intimidar uma mulher. Se fossem vários caras intimidando vários caras, um número igual de caras, ou uma mulher sozinha intimidando outra mulher sozinha, beleza. Pra mim me parece justo porque parece um debate, um diálogo, algo assim. Agora, quando é alguns caras contra uma mulher pequena, pô, não tem como comparar a força de um homem com a força de uma mulher. Mas mesmo assim, se não houve toque físico de ninguém por parte de ninguém, eu não acho que é justo os manos ser condenado à prisão. Mas uma multa, o trabalho, serviço à comunidade, etc. Beleza, acho justo, acho saudável e eu não considero que são ativistas. Para mim foram sujeitos intimidadores e não ativistas, tá? Essa aqui é muito interessante, pessoal. Boulos diz que rejeição cresceu com mentiras e que enfrenta a extrema-direita. Primeiro que o Boulos é um dos caras mais mentirosos que eu já pude presenciar. Ele é capaz de, em um debate, negar que apoia o uso de substâncias ilícitas, quer torná-las lícitas, e no outro dia sair em uma carreata com Lula pela marcha da legalização das coisas ilícitas. Então, tipo assim, pô, ninguém pode ser tão confuso assim. Impossível. Aliás, se um político tem esse nível de confusão mental,
é um político que não está apto à política por seu cérebro. Claro, o Boulos é um cara inteligentíssimo, se formou em filosofia. Vocês acham que é acaso? Que é um sujeito confusinho? Claro que não. Há uma mente maquiavélica maquinando passo por passo aqui. Não é tão bom, né, quanto o Marçal. A gente sabe, a gente viu a humilhação. Mas olha que interessante. Parece que ele citou o Mano Brown ainda nessa reportagem. O candidato citou uma provocação feita pelo rapper Mano Brown em 2018. Na ocasião, o músico criticou o PT e outros partidos de esquerda por terem perdido o contato com a periferia e que era preciso voltar para a base. Segundo Boulos, recuperar esse contato é necessário não apenas para ganhar eleições, mas para entender a dinâmica da sociedade e das periferias hoje. E sabe o que vai ser muito interessante pro Boulos? Vai ser muito interessante quando esta mentezinha aqui olhar pro povo e ver que o povo tem nojo desse tipo de político que uma hora tem uma posição, outra hora tem outra posição, de acordo com o que a massa pensa. A grande maioria das pessoas no Brasil não são exemplos da técnica perfeita da engenharia, não são exemplos de trabalho duro, foco, dedicação e empreendedorismo. Mas a grande maioria sabe julgar o básico, que é: estão querendo nos enganar, estão querendo empurrar a goela abaixo pra gente, coisas ultrapassadas, as próprias coisas que o Boulos defende, sabe, em relação à Venezuela, em relação a Cuba, etc. A população sabe qual é a real. E sabe que é meio esquisito que o Boulos aparece um dia defendendo uma coisa e outro dia defendendo outra. A população sabe discernir entre a mentira e a verdade. E a população, Boulos, já vou te adiantar, quando tu for conversar com ela, vai te dizer o seguinte: olha, no passado era muito difícil. À medida em que o capitalismo foi avançando, as coisas foram ficando boas. Hoje qualquer pessoa tem acesso à internet, celulares são extremamente baratos, quase qualquer um tem. O capitalismo é maravilhoso e essa utopia fantástica que vocês comunistas prometem é de dar nojo, porque acaba com um político com poder infinito e a população de mãos amarradas, como aconteceu na Venezuela. O G1 sendo fantástico, Trump ensinou servir batatas em McDonald's fechado ao público, diz jornal. Sabe o que foi isso, pessoal? A adversária política do Donald Trump mentiu, na verdade, que tinha trabalhado no McDonald's. O que o Trump fez, como bom marqueteiro que é? Zombou disso. É evidente que uma pessoa como Donald Trump, que já teve aí pelo menos 2 tentativas de eliminação política, não pode atender ao público. Agora, o que o jornal faz parecer? Não, montaram um teatro. Ai, os clientes foram posicionados pelo serviço secreto. Óbvio que o serviço secreto teria que investigar se não tem pessoa armada, pessoal. Tu sabe quem é Donald Trump? Vocês já viram a foto em que um tiro de arma quase atravessou o crânio do mano? Pegou na orelha, assim ó, por muito pouco ele não foi de base. E essa iniciativa de zombar da sua adversária política é maravilhosa, entendeu? Agora, o que os jornais fazem parecer? Não, esse otário aí mentiroso. Foi um grande fingimento. Ora, que absurdo. Até aconteceu uma cena icônica, perdão, não irônica, icônica, onde uma brasileira foi onde o Donald Trump estava servindo as batatas e os pedidos do McDonald's e falou para ele: por favor, Donald, não deixe os Estados Unidos se tornar um país como o Brasil. É terrível o que tá acontecendo com a gente. Aí o que aconteceu? Eu vi um jornalista da UOL dizendo: não, veja bem, o golpismo se tornou produto até de exportação, aquela mulher golpista. Que tipo de golpe é esse? Em que uma candidata, em que um candidato à presidência dos Estados Unidos recebe a real
de uma brasileira que teve que provavelmente se refugiar lá. Que tipo de golpismo é esse? Criticar o nosso governo virou golpismo para os jornalistas? Que tipo de jornalismo é esse, aliás, né? Que considera toda e qualquer crítica a um sujeito, a um governo, como inadmissível, golpismo puro. Que horror o que o Brasil está se tornando, que coisa feia. Essa saiu na Veja, pessoal. Aliados de Lula querem replicar modelo de sucesso empregado por Bolsonaro. Preciso dizer, viva ao liberalismo econômico, viva a um Estado menos inchado e autodestrutivo. Bom, os aliados do Lula parece que entenderam que o governo do Jair Bolsonaro teve sucesso em inúmeros aspectos. Assim, eu não sou partidário nem do Lula e nem do Bolsonaro. É evidente que eu sou totalmente anticomunista e eu vi com meus próprios olhos todos os crimes em relação ao Lula passando na TV, tá? Eu vi isso, eu vivi esta época. Em relação ao Jair Bolsonaro, eu não tenho nada nem contra nem a favor. Acho que ele acertou muitas coisas, acho que ele errou muitas coisas, como qualquer outro presidente da história em todo o planeta Terra. E óbvio que eu acho que a imprensa é muito injusta e imputa coisas exageradas quanto a ele, tá? Só que veja bem, parece que os aliados do Lula entenderam que algumas das coisas que o Bolsonaro trouxe para a política brasileira em relação à forma de governar são boas. Finalmente estão entendendo. Ah, existe outra forma de fazer o negócio que não seja a forma política tradicional, meio socialista, meio liberal. O nosso, as pessoas dizem que o Brasil é um país capitalista. Para ser, para um país ser capitalista, tem que ter liberdade de acumular capital. A curva de Laffer demonstra que o, o limite de cobrança de impostos antes de estrangular uma organização ou uma pessoa é mais ou menos entre 5 e 8%. E aí, isso é o limite já, entendeu? E o nosso imposto de renda é tipo 28%. Então, a gente meio que não tem liberdade de acumular capital. Que raio de capitalismo é um capitalismo que não tem liberdade de acumular capital? Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem um sistema propriamente socialista. É uma coisa meio broxada, que não é nem o capitalismo e nem o socialismo, é uma coisa no meio esquisita ali. Tu olha e fica tipo, parece que pegou o pior do capitalismo, o pior do socialismo e aí fez o Brasil. Enfim, e o Bolsonaro trouxe coisas positivas do capitalismo. Eu espero que o Lula e os aliados do Lula possam pegar essas coisas positivas do capitalismo e manter, né? Para que a nossa economia cresça, para que o nosso país, né, prospere. Essa aqui eu fiquei de queixo caído, pessoal. Essa aqui eu fiquei de queixo caído. Putin agradece a Dilma por gestão à frente do Banco dos BRICS. Ou seja, uma pessoa que não sabe matemática básica, quando está na presidência da República, torna-se alguém funcional. Eu até me questiono, será que o projeto Dilma não era destruir esse país? Porque se ela é uma pessoa funcional trabalhando em um banco internacional, a gente tem que se questionar, né, pessoal? Será que ela estava trabalhando de forma maligna intencionalmente? Aqui a gente tem o Vladimir Putin, pessoal, um dos maiores estadistas do planeta Terra. Sabe o que é ser elogiado por Vladimir Putin? É tipo assim, é que nem ser elogiado por Elon Musk. Claro que algumas pessoas aqui vão ter me interpretado de forma errônea. Eu não sou admirador do Putin. Eu considero ele um ditador terrorista. Ele ultrapassou a barreira de ser um ditador. Ele comete crimes contra o próprio povo, contra os jornalistas. Ele faz repressão contra ativistas anti-Putin. Eu conheço bem a história do principal opositor do Vladimir Putin, o Alexei Navalny. O cara foi pra cadeia e faleceu de forma muito esquisita. Mas enfim,
o Vladimir Putin faz coisas erradas contra a própria população e contra o mundo quando ele decidiu agredir a Ucrânia. Só que, quando a gente faz uma comparação entre a democracia brasileira, que a cada 4 anos os políticos trocam, mas que não tem um projeto organizador do Estado, não tem uma continuidade em projetos, os políticos pensam mais em si próprios do que no Brasil, a gente tem essa figura aqui que realmente pensa no povo russo. Ele é um estadista de verdade. Ele faz o que um presidente deveria fazer, no mínimo. Um presidente que se importe com sua própria nação e com seus indivíduos, né? Com a sua massa, com as suas origens, sabe? Históricas, etc. Claro, lá é a Rússia, pô. Olha a origem histórica da Rússia. É muito massa. O que a gente tem de origem histórica do Brasil? A gente foi roubado por Portugal, a gente foi colonizado, índios trocaram espelhos, né? Não tem uma história massa igual a da Rússia, nem próximo. E o Vladimir Putin, ele realmente ele dá uma ênfase no povo russo. O russo Vladimir Putin pensa primeiro em russo, depois em chinês, depois em norte-coreano, depois em Brasil. Russo pensa primeiro em russo. Isso é algo que todos os países do planeta Terra deveriam fazer. O brasileiro devia pensar primeiro em brasileiro, o venezuelano primeiro em venezuelano. Enfim, receber um elogio do Putin é pra mim insano, entendeu? E me faz questionar quão maligna é a senhorinha ali. Abre aspas, agradecemos muito o que você fez nos últimos anos. Em geral, esta Banco dos BRICS é uma instituição financeira promissora e em bom desenvolvimento, disse Putin para Dilma, o que para mim soa insanidade, como eu já disse. Essa aqui, pessoal, é para vocês todos perderem a esperança em políticos. Em áudio, ex-prefeito de Canoas, Rio Grande do Sul, critica parcelamento em propina de esquema na saúde. Luiz Carlos Busato, que atualmente é deputado federal pelo União Rio Grande do Sul, esteve no centro das investigações sobre a atuação de organização de saúde na cidade gaúcha. Político nega participação. O deputado federal Luiz Carlos Busato é suspeito de ter recebido propina em contratos na área de saúde no período em que foi prefeito da cidade de Canoas, entre 2017 e 2020, no Rio Grande do Sul. A cidade de Canoas é perto de onde eu moro, tá? Não é tão perto assim, mas é relativamente próximo. Veja como o Estado consegue abrir margem para que políticos nos roubem na nossa frente. Sabe, enquanto não existe um sistema de transparência absoluta, perdão, em termos do que significa absoluto. Tipo assim, a gente tem que ter transparência total. Opositores têm que ter liberdade de ver cada número e cada vírgula. Não pode existir sigilo em porcaria nenhuma. Enquanto a gente não tiver isso, a gente vai ter corruptos no governo. Inclusive, eu sou um ativista da transparência, né, governamental. Isso tem que vir a público. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 22, pelo site UOL, que cita o nome de Busato, é citado em uma delação feita por Cássio Souto dos Santos, médico que liderava uma organização social que prestava serviços à prefeitura de Canoas. Segundo a publicação, o delator entregou aos investigadores um conjunto de áudios que mostra Busato reclamando das condições de pagamento da sua parte no esquema ilegal. Ou seja, o cara lesa a população e ainda fica irritadinho de não receber, né, imediatamente. Ao aumentar o repasse, o grupo de apoio à medicina preventiva, o então prefeito reclama de fato de que a sua parte não estaria sendo paga em datas regulares. Além disso, ele se queixa do fato de que os pagamentos atrasados do esquema estariam sendo pagos de forma parcelada. Abre aspas. Bom, então se estamos aumentando 4 milhões, 5 milhões, acho que tem condições de o Gamp pegar uma parte e acertar conosco, sugere o então prefeito. Conosco? Então isso significa que tem
mais pessoas. É geralmente pessoas que agem de forma maligna, elas agem com grupos junto. De alguma forma, o ser humano ele fica mais ousado quando tem um grupo de pessoas para fazer porcaria junto, tá? Em outro trecho, segundo a publicação, ele faz a questão de fixar uma data para o pagamento de sua parte no negócio. Isso é religioso, não vai mais ter problema daqui para frente, ok? Seja 700, 800, é o do mês. Depende de quanto entrar 15 dias após fechar o mês. Combinado é combinado, diz Busato. No caso da proposta de parcelamento do pagamento atrasado, o ex-prefeito volta a se queixar. Abre aspas, Cássio se comprometeu a, de agora em diante, pagar o do mês, não vai deixar atrasar o do mês, senão esse troço vira uma bola de neve, diz ex-mandatário. E propôs pagar em 30 parcelas em 30 meses. 30 meses não tem como Cássio reclamar, reclama Busato. Pessoal, o que que vocês acham de me mandar notícias lá no Instagram? Eu desinstalei o Instagram do meu celular para não ficar assistindo shortzinho e porcaria, porque eu tô entrando no modo caverna. Aqui, ó, eu tô com 6, 7 livros para ler, é muita coisa para ler. Eu não vou dar conta se eu não entrar no modo caverna. E, bom, o que que vocês acharam desse modelo de ir comentando assim? Depois eu vou soltar cortes de cada uma dessas partes isoladamente. Bom, vocês que assistiram o resumão geral já vão poder, vão perceber o título que já contém o conteúdo aqui dentro. É claro, eu vou soltar provavelmente alguns outros vídeos junto. Mas enfim, o que que vocês acham de me mandar notícias lá no meu Instagram? E outra coisa, gostaram desse modelo? É legal, dá pra investir, não dá, ficou meio palha? Qual é a opinião de vocês? E não se esqueçam, Renascer dos Estrategistas, primeiro link da descrição, R$ 47, somente até enquanto eu quiser, ok? E, bom, vocês sabem, final do mês encerra se eu vou ir fazer outra coisa da minha vida.